Então, professor Sandro, vamos lá então para as atividades de história relativas ao período de colonização do Brasil, a chegada dos franceses e dos holandeses, a chegada e a saída deles, porque foram expulsos das terras portuguesas ainda no começo da colonização. Aqui é uma atividade simples de verdadeiro ou falso. A respeito da presença dos franceses no Brasil colônia, só os franceses. Analise as afirmativas a seguir, assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá então. Desde o início do século XV, o século XV começa em 1401 e vai até 1500. Os franceses já desembarcaram no litoral brasileiro e realizavam trocas com os indígenas. Não, eles fizeram isso no comecinho do século XVI, a partir de 1504, não é século XV. Então está errada. Se fosse século XVI ali, estaria certa. Segunda afirmativa. A reforma religiosa não influenciou a vinda de franceses para o Brasil colonial, pois a religião oficial da colônia era o catolicismo. Sim, a reforma religiosa influenciou a vinda dos franceses para o Brasil, porque era uma forma de fugir da reforma protestante e dos ataques católicos que aconteciam aos protestantes lá na Europa. Uma saída foi vir para a América. Então essa está falsa, porque influenciou sim, tá? Terceira, as alianças com os indígenas foram fundamentais para que os franceses conseguissem se estabelecer tanto na França Antártica, onde hoje é Rio de Janeiro, quanto na França Equinocial, onde hoje lá é o Maranhão, São Luís do Maranhão. Verdadeira. Fizeram alianças com os tamoios, tupinambás, indígenas tupis que não gostavam dos portugueses. Então, isso foi muito importante. Então, está verdadeira a terceira questão. A terceira frase. Quarta frase. A cidade de São Luís, na capitania do Maranhão, foi fundada em 1612 por franceses e recebeu esse nome em homenagem ao rei da França, Luís XIII, que depois foi chamado de São Luís e que também, coincidentemente, dá nome a esse professor aqui, que é Sandro Luiz. Então, viva os Luizes! A resposta está verdadeira. Próxima questão. Questão número 1, da página 13, diz assim: o Tratado de Tordesilhas tinha por objetivo A. Garantir o poder do Papa na Península Ibérica? Não. Era mostrar que o Papa tinha poder fora da Península Ibérica. Nada a ver. A. Impedir que os árabes invadissem a América? Os árabes não tentavam invadir a América. Não tentavam. C. Catequizar os povos indígenas da América? Também não. A intenção era territorial, não era religiosa. Do tratado. Depois a colonização foi religiosa. Em parte religiosa a colonização. Uma das intenções dos portugueses e espanhóis era catequizar a pedido do Papa. Os jesuítas eram para cá para fazer isso. Mas não era. O tratado não era o objetivo catequizar. Certo? Então está errado a C também. D. Definir os locais do mundo que poderiam ser explorados por Espanha e Portugal. Isso mesmo. Vejam, tá ali o mapinha definindo. Roxo, podia ser explorado por Portugal. Amarelo, podia ser explorado pela Espanha. Então a D está correta, certo? E. Consolidar o poder da Igreja Católica na América contra o avanço do protestantismo. Não, não era a intenção do Papa e tampouco da Igreja Católica conter o avanço aqui. O problema deles era, por enquanto, lá na Europa, certo? Naquele momento, lá na Europa. Próxima questão. 3, da página 13 também. A presença holandesa na América portuguesa está relacionada a quê? A. Ao desejo holandês de estabelecer domínio sobre o comércio ao Brasil. Não, os holandeses tinham interesse no açúcar, não no Brasil. B. As alianças estabelecidas entre Espanha e Holanda, não. Naquele momento, Espanha e Holanda estavam em conflito, não estavam aliados, estavam em conflito. C. O comércio de açúcar estabelecido entre holandeses e povos indígenas, não. O comércio de açúcar era com a Europa. Os holandeses queriam pegar daqui e levar para a Europa, não para os indígenas. Os indígenas não consumiam açúcar. Até hoje, tem grupos indígenas brasileiros que não consomem açúcar igual a gente da cana-de-açúcar. Eles consomem só a frutose que tem nas frutas. D. Ao objetivo holandês de prejudicar os interesses comerciais da Inglaterra? Não, naquele momento a disputa não era com a Inglaterra, era com a Espanha e Portugal. E ao desejo holandês de retomar o comércio de açúcar? Sim, os holandeses queriam retomar o comércio de açúcar, era para isso que eles queriam estar na América Portuguesa, certo? Por isso que foram até Pernambuco, onde hoje é Pernambuco, ok? Lá no Recife, né? E fundaram
uma cidade muito importante naquele momento e que até hoje tem influência dos holandeses, que é Recife, em Pernambuco. 4. Uma pergunta que a resposta é discursiva, né? Tem que escrever. Vamos lá, então. Qual a relação entre a presença holandesa e francesa na América Portuguesa, nos séculos XVI e XVII, e a reforma religiosa ocorrida na Europa? Como eu disse para vocês, os protestantes estavam fugindo da Europa porque a perseguição era muito grande, ou seja, o protestantismo estava crescendo nos dois países, tanto na Holanda quanto na França, mas a perseguição era grande, tanto aos protestantes quanto aos judeus. Então, a colônia aqui era uma saída para evitar conflito. A resposta seria mais completa desse jeito, como está no material de vocês. Aí vocês podem dar uma pausa no vídeo, dar uma olhada na resposta, mas a sugestão é, não copiem a resposta. Tentem escrever da maneira como vocês entenderam, certo? É mais importante dessa forma. Valeu? Então, fiquem bem e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais.